polêmicos a questão dos 70%, né, de destinação para folha de pagamento com os envolvidos diretamente no ensino. Agora, muitas polêmicas em volta de tudo, né? Tudo que diz respeito ao Fundeb ainda envolto a muita discussão. Parece que isso vai ser aprovado. Será que com o consenso que se espera? Pois é, bom lembrar que é uma PEC, né, Ronald? Uma proposta de emenda à Constituição. Então é sempre uma votação mais difícil. São 2 turnos. E segundo o Davi Alcolumbre, há um acordo ali de que hoje resolvam a parada, ou seja, votem os 2 turnos, né? Então, se não houver uma resistência relevante, podem nem trabalhar de madrugada. Talvez consigam resolver isso rapidamente, até a noite, em 2 votações, né? E é bom lembrar, você precisa de 49 mais 49, ou seja, a repetição de pelo menos 49, assim como na Câmara 308 e depois pelo menos de novo 308 no mínimo, né? E porque é uma proposta de emenda à Constituição. São 3/5. Agora, há uma discussão com relação, ou havia, né? Isso parece superado, com relação à participação do governo, da União, porque o Fundeb, o nome já diz, é um fundo e ele é principalmente formado por recursos de estados e municípios, né? Então, uma participação complemento da União e que vai crescer substancialmente, mais do que dobrar até 2026. Houve alguma resistência do governo, porém, quando houve a votação na Câmara, o próprio governo disse que se sentia vitorioso e que os votos que ali aconteceram contra o Fundeb não foram por orientação do governo. Mas havia sim um incômodo, inclusive do Ministério da Economia, com relação ao aumento da participação da União. Porque no final das contas é o seguinte: de onde vem a grana? De onde vem o dinheiro? Né? Então é claro, você olha, esse aqui é o Fundeb, o Fundo para a Educação, fundo que garante manutenção e desenvolvimento da educação básica e da valorização dos profissionais da educação. Então, qualquer um, basta ver o nome e falar, isso é bom. Até porque todo mundo reclama que o MEC cuida quase que exclusivamente de universidades públicas e de institutos. Até por isso, grande parte da composição do fundo vem de estados e municípios, porque estados e municípios é que são responsáveis pela educação básica, a antiga educação primária e a educação de nível médio, né? Então, é claro que eles usam esses recursos, eles são os principais contribuintes para a constituição do fundo. Há uma outra mudança, né, Ronald? O fato de que hoje o Fundeb tem prazo de validade. Então, se ele não é renovado, simplesmente acaba. Você tem de fazer de novo, um novo Fundeb. Então, esta proposta de emenda à Constituição, se aprovada no Senado tal e qual foi aprovada na Câmara, e portanto sem necessidade de voltar para a Câmara, ela estabelecerá o Fundeb como um programa permanente, um fundo permanente, e não com necessidade de renovação. Ele não terá prazo de validade. Essa é uma mudança importante. E a outra, claro, que foi a que gerou muito debate, com relação à participação da União. O Flávio Arnes, o senador Flávio Arnes, que é da Rede, eleito pelo Paraná, ele afirmou não haver mais sugestões significativas de alterações, como havia até a semana passada. Eventuais alterações serão de redação, segundo Arnes, o que não exige retorno da PEC à Câmara, onde foi aprovado no mês passado. Porque se tem alteração importante, conceitual, se há uma mudança no texto da proposta, então, a não ser uma mudança de redação, tudo bem, mas se há uma mudança no conteúdo, volta para a Câmara. E até por ser PEC, é claro que isso vai exigir muito tempo para que, de novo, a Câmara se manifeste e volte para... Olha, e aí há o risco de simplesmente vencer o prazo de validade do atual Fundeb. Não acredito que isso vai acontecer, não. É claro que muitas vezes o parlamento nos surpreende, né? Às vezes até é bom que seja assim. Mas neste caso,
até pelas declarações, inclusive, do Arnes e do Alcolumbre, tudo indica o texto aprovado na Câmara será mantido em seu conteúdo, ainda que haja a possibilidade de uma mudança na redação que não irá alterar o espírito desta proposta de emenda à Constituição. O Arnes disse que a discussão foi intensa na semana passada, mas houve um entendimento de que eles têm de achar outra solução fora dos recursos da educação. Por quê? Que história é essa? Acontece, Ronald, ouvintes da Bandeirantes, espectadores, vocês estão vendo o Ronald aí pelo YouTube, alguns estados, inclusive 3 aqui que estão entre os mais, potencialmente, historicamente, pelos recursos naturais, pela capacidade de receber tributos, estão entre os mais ricos do país, embora 2 deles estejam numa situação muito ruim financeiramente, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O outro é São Paulo, que é o mais rico do país. Esses 3 estados teriam pedido que os senadores e o governo permitissem que parte do Fundeb fosse utilizada para pagar aposentados. Mas a reação parece claramente contrária a essa reivindicação. Por isso que o Arnes falou, não, vamos buscar outra maneira de financiar isso. Não é tão simples assim, né? Não tem árvore onde você colhe dinheiro. É preciso produzir riqueza para pagar isso. Mas, de fato, não parece haver o menor clima para que no Senado seja acolhida essa reivindicação dos 3 estados. As principais mudanças tornaram o fundo permanente, como dissemos, hoje ele tem prazo de validade, ele se tornaria permanente, aumentar gradualmente a participação da União, que hoje é de 10%, saltaria até 23% até 2026, aprimorar os critérios de distribuição de recursos. E aqui é que o negócio pega, na distribuição dos recursos. Quanto que vai para pagamento de salário de professor? Né? O governo queria um limite, 70%, mas não cabia ao governo estabelecer esse limite, já que a maior parte do fundo vem de estados e municípios. Né? O vice-presidente da Educação Básica na Frente Parlamentar da Educação, o Jorginho Melo, que é do PL de Santa Catarina, defendeu que o Fundeb tem que ser destinado exclusivamente ao ensino. Tem de ser destinado só ao ensino. O restante, disse o Jorginho Melo, deve ser sugerido por meios complementares, sem afetar a estrutura do que já tramita no Congresso Nacional. O Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso e é do Senado, e também o Randolfo Rodrigues, que é o líder da oposição no Senado, afirmaram que a corrente pela aprovação total do novo Fundeb é majoritária. Enfim, todos os sinais são de que hoje haverá aprovação pelo Senado em 2 turnos do texto que saiu da Câmara e aí amanhã a promulgação pelo Congresso Nacional. Ronald. Mas ainda eu fico imaginando aquele município que tem a folha de pagamento com 45%, né, da destinação do Fundeb, e aí se vê numa obrigação de entre 60% e 70%. Não, mas eu quero investir em outra coisa, quero investir em tecnologia, eu quero investir em carteira, eu quero investir no que for, né, no que a gente achar que é necessário para a realidade do município. Cada município tem uma realidade, cada estado tem uma realidade. Isso pode ser definitivo sobre usar ou não usar o recurso da maneira adequada. E há municípios, né, Ronald, que usam 100% do que recebem do Fundeb para pagar salários. E se eles ficarem limitados a 70%, eles vão ter de tirar os outros 30% de algum lugar e para pagar salário só, hein? E não vão investir um centavo, continuarão sem investir um centavo, né? De fato em educação, porque eles vão fazer um remanejamento. Porque da onde vão tirar dinheiro para pagar 30% da folha? Então, como a maior parte da grana sai do município, sai do estado, então que cada município e cada estado decida como quer usar o fundo, claro, sempre na educação básica, né?